Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Cada vez que nós subimos num púlpito ou nós estamos assistindo a um culto, é motivo de agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. É motivo de agradecer ao Senhor por nos dar a chance, nos confiar algo que é estar ouvindo e estar também falando para alguém. É importante nós sabermos que há um paralelo entre essas duas coisas. E nós vemos coisas acontecendo todos os dias, vemos situações acontecendo todos os dias. E cada vez mais nós nos fortalecemos no Senhor. Cada vez mais a igreja é fortalecida pelo Senhor. Tem muita coisa acontecendo, tem muitas vozes. Mas é interessante nós entendermos que nós somos uma voz quando nós somos igreja. Nós não somos somente vozes, mas nós somos uma voz. Nós todos falamos a mesma língua, nós todos falamos da mesma forma. Nós estamos aqui com essas bandeiras para estarmos orando. Nós estamos aqui nessa campanha de estarmos orando pelo Brasil, de estarmos orando pela nossa nação. E nós temos que entender a importância que nós temos como cidadãos. A importância que nós temos de estar aqui exercendo a nossa cidadania e entendendo que não é só as bandeiras do Brasil, dos estados do Brasil, mas é do mundo inteiro que faz parte desse contexto do Brasil, que estão envolvidos em tudo. E quando foi colocado o convite para que eu pudesse trazer a palavra, e o tema dessa palavra de hoje vai ser a oração e a vontade de Deus, porque muitas vezes nós não entendemos que não é somente orar e Deus vai fazer assim, como no passe de mágica. Como se Deus fosse simsalabim e tudo fosse voltar nos seus devidos lugares. Não funciona dessa forma. Bem que nós queríamos, mas a vontade do Senhor, como diz a palavra, é boa, perfeita e agradável. E eu entendo que nós estamos experimentando essa palavra quando nós estamos aqui parando e ouvindo o que o Senhor quer falar. Que não seja a minha boca, que não seja a boca de ninguém que está aqui, mas que seja a boca de Deus a falar aos nossos corações. Amém? Eu convido você a abrir a tua Bíblia em Lucas 22, 41 e 42. Coloca a NVI para mim, porque fica mais fácil. Esses são um dos textos mais lindos da palavra do Senhor, porque vai falar de um homem que não teve culpa de nada, mas foi culpado por tudo. Vai dizer assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? Vou repetir essa última parte. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Deus, a palavra é tua, tudo é teu. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Senhor, tira toda insegurança, toda incerteza, todo roubador de palavra. Vai arrancando de nós tudo aquilo que possa trazer dispersação, que possa trazer confusão em nossas mentes. Eu te peço que abra o nosso pensamento, a nossa visão sobre o Senhor. Abra o nosso coração para podermos receber com alegria essa semente que está sendo lançada. Senhor, eu te peço que todo dardo inflamado, toda seta do maligno venha cair por terra. Que aquele que está assistindo essa live possa ser tocado, que eles possam ser renovados, curados através da tua palavra. Assim como Jesus, ó Pai, que disse que seja feita a tua vontade. Nós queremos que nessa noite não seja a nossa vontade, mas que seja a tua vontade a prevalecer no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra sobre Jesus vai falar de um tempo difícil para aquele homem naquele momento. Você imagina a conjectura de
nós não errarmos e sermos o errado. E eu sempre começo falando um testemunho, porque é interessante nós entendermos e colocarmos a nossa vida alinhada com aquilo que nós estamos falando. Muitas vezes nós temos situações que vivenciamos e que nós não somos errados, mas acabamos sendo por algo que nós falamos, que liberamos. Nós temos visto aqui no altar palavras que estão trazendo aproximação com aquilo que Jesus espera de nós, que aquilo que Jesus espera da igreja, aquilo que Jesus tem falado em sua palavra, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O pastor ensinou uma oração aqui no domingo, e eu falei, é Deus purinho na terra, porque ele vai dizer assim, vamos aprender a orar? Eu não sei quem estava aqui no domingo à noite, e ele disse, seja feita a minha vontade, não a sua vontade. Foi isso, pastor, que você falou? Seja feita a vontade de quem? Minha? Não. Que seja feita a vontade de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o critério do que é ser feita a vontade de Deus. E sabe qual a melhor forma de descobrirmos o que é essa vontade? Vivermos a vontade de Deus. E o Senhor vai ensinar algumas coisas aqui. E Jesus é o mais famoso em submissão ao Pai. Porque nós fazemos coisas muito erradas como humanos. Nós fazemos muitos erros como humanos. Nós temos limites. Mas Jesus, não tendo usurpação em ser Deus, Ele era Deus. Ele era Deus. Mas Ele era submisso ao Pai. Porque Ele havia sido enviado. E muitas vezes nós não queremos entender a vontade de Deus, porque nós não queremos ouvir e obedecer ao Pai. E nós iremos aprender algumas coisas, e existem algumas formas que Jesus vai nos ensinar, e Deus vai nos ensinar no Velho e no Novo Testamento, que vai nos entender sobre a oração e sobre a vontade de Deus. Projeta para nós Salmos 48, por favor. Salmos 48, e vai dizer sobre algo muito profundo, que vai dizer, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. A primeira coisa que Jesus estava ensinando, a primeira coisa que Deus está nos ensinando aqui no Velho Testamento, o que o salmista está nos ensinando é o quê? Que a primeira coisa que nós temos que entender é ter alegria com a vontade de Deus. Muitas vezes nós fazemos escolhas e não sai conforme nós queremos. E sabe o que acontece? A gente se entristece. Porque a vontade é que seja feita a minha vontade. Muitas vezes nós paramos durante a nossa caminhada com Cristo e com a igreja, porque a nossa vontade não foi atendida. Porque eu queria estar numa situação, eu queria estar num lugar, mas a minha vontade não foi atendida. Eu já não tenho mais a alegria de estar fazendo algo para Deus. Então nós temos que entender que enquanto nós estivermos limitados àquilo que nós queremos, nada de novo vai acontecer. Quando nós estamos aqui cantando, eu quero viver algo novo, nós temos que ter a convicção que esse algo novo vai gerar algo em nós. Pode ser tristezas e pode ser alegrias. E nós comentamos ontem, numa reunião que nós estivemos à noite, que muitas vezes nós oramos por chuva, mas esquecemos que também vem junto a lama. Nós queremos, Senhor, que mande chuva, porque está muito quente. Está muito quente, mas como o asfalto está emburacado, a água tampa aquele asfalto. E quando você cai no buraco, o que você faz? Na hora você reclama. Oh meu Deus, para que choveu? Bem na hora de eu ir não sei para onde. Aí a bicicleta caiu não sei que lugar. O carro capotou. É muita coisa. A gente critica aquilo que nós oramos para fazer. Então muitas vezes o Senhor está querendo nos ensinar que você tem que ter a alegria naquilo que Deus escolher para você. O que Deus escolhe para mim é algo que é agradável e perfeito para Ele. Pode trazer muitas vezes sofrimento ou talvez dúvidas em nós, mas é uma clareza que Deus está querendo trazer. E tem outra coisa que Ele vai nos ensinar também, lá em João 6,40.
projeta para nós. Então a primeira é a alegria. A segunda, João 6,40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A segunda coisa que Deus quer nos dar, vida. E não é pequena vida não. O que a Bíblia vai dizer? É vida em abundância. Mas o que? Tem um critério que nós temos que seguir. Crer no Filho de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos alcançar essa plenitude do Espírito, mas nós não queremos entender que há um Jesus no meio disso tudo. Então o que ele estava querendo dizer para nós? Olha, a vontade do Pai é que você tem que olhar para o Filho. E você olhando para o Filho, tem a vida eterna. Sabe o que a gente faz? No primeiro erro do irmão, o que faz? Nossa, era crente. Nós falamos, nossa, estava na igreja. E esses crentes defendem isso, mas eles estão vivendo outra coisa. Porque é muito mais fácil, eu vi uma frase de Luiz Hermínio falando, todo mundo conhece o que é direita e o que é esquerda, mas ninguém conhece o que é a palavra. Todo mundo sabe o que um político diz ou não diz, mas pergunta da palavra ninguém sabe. Então Jesus estava querendo dizer para nós que há um critério que é crer nele. É algo muito simples. Ele não precisa fazer rodeios para que nós entendamos qual é a vontade dele para nós. Outra coisa, vai dizer assim, qual malefício que a vontade de Deus nos dá? E um dia eu ouvi uma pessoa falando assim para um ateu. Mas eu não acredito na Bíblia, eu não acredito que tenha Deus, Jesus. E ele falou, irmão, mas me fala uma coisa. Qual malefício você vê na palavra? A palavra só nos traz bênçãos. O que nos traz maldição é fazer o quê? Aquilo que não é a favor do que eu acredito. Eu quero pecar. A Bíblia, tá vendo? A Bíblia não aceita que eu peque. Então, para mim é ruim. Então, aquilo que não é bom para nós, a gente descarta. A gente pega as partes boas e a ruim fica para lá. Então, muitas vezes, o ateu não acredita naquilo que está escrito. Por quê? Porque desagrada a cultura de vida que ele está vivendo. Desagrada aquilo que ele acredita. Eu posso fumar, eu posso beber, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E a Bíblia fala, não, tudo é lícito. Você quer fazer? Faça. Só que te convém fazer? Convém. Eu gosto de churrasco bem gorduroso. Mas você tem problema de coração, irmão. Como você faz? Você vai entrar na carne gordurosa? Eu gosto de doce, mas o açúcar no sangue está alto. Eu vou lá e como doce. Então nós não respeitamos o limite que o nosso corpo tem. Então fazemos o quê? Dispensamos a vontade de Deus nas nossas vidas. Então vamos lá. Então, a primeira é a alegria, a segunda a vida eterna. E a terceira vai dizer, Romanos 8:27. Projeta para nós. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, qual a outra coisa que Deus faz? Sonda os nossos corações. E vai dizer, Ele conhece a intenção do nosso espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então há um intercessor nas nossas vidas que faz o quê? Sabe que nós não sabemos orar, mas Ele intercede por nós. Então não adianta falar, mas eu não sei orar. Não tem desculpa, ninguém sabe. Literalmente, ninguém sabe orar. O Espírito que vai interceder por nós, porque nós não sabemos como orar. Então às vezes, mas eu só sei orar 5 minutos. Irmão, o Espírito está intercedendo. Mas 1 hora. Espera aí, o Espírito está intercedendo. Então não adianta, não é o tempo gasto com aquilo que você acredita, mas é a intensidade a qual você acredita. Não é ficar 1 hora na presença, mas qual é a intensidade que eu estou dando nessa 1 hora? Qual é o critério que eu estou usando? Porque muitas vezes nós entramos na presença do Pai, nós falamos, amém, vamos embora.
Aí a gente canta, quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto. O que é secreto? Secreto é aquilo que só eu sei. O pastor não tem a senha do meu cofre. Glória a Deus, recebo, que eu tenho um cofre. Então o pastor não tem essa senha, o meu marido não tem, porque é o meu lugar secreto. Então quando nós estamos declarando aqui esse lugar secreto, nós temos que entender a intenção do nosso espírito. Está de acordo com a vontade de Deus? O que acontece? Nós fazemos coisas, fazemos escolhas, e depois a gente quer que Deus venha pegando o pano de chão e limpando a bagunça que a gente estava fazendo no meio do caminho. E eu falo uma coisa, porque minha filha um dia estava tomando alguma coisa, não sei se era Guaraná, não sei o que ela estava tomando. E eu tinha acabado de passar pano na casa. Sabe, dona de casa, daquele jeito, né? A gente tem uma preguiça, mas quando pega para fazer, faz direito. E ela foi andando assim, pingando. Na medida que eu ia limpando, ela ia pingando a sujeira. E o que eu fiz? Caliane, fui atrás, limpando a bagunça que ela estava fazendo. Eu fui fazendo assim, ó. Peraí, Mariane, faz isso não. Ela, mãe, eu nem vi. Muitas vezes a gente faz as nossas escolhas, nossas vontades, sem entender que a vontade de Deus para nós não é aquela. A gente faz a nossa lambança e depois quer que Deus vai lá e conserta. Vou lá e vou consertar a lambança. Ai, Deus, eu queria casar com essa pessoa. Ah, você quer casar? Deus está falando, não é para casar. Ah, mas não é para casar. Aí a pessoa faz o quê? Não, mas é minha vontade. Eu acho que é a pessoa ideal para mim. Quando vê a lambança que a gente faz. Quando vê, Mateus, já fizemos a lambança. Já era. A intenção do Espírito já foi para muito longe. A vontade de Deus, não, vontade de Deus, você nem lembra que tem vontade de Deus. Entendeu? Então a gente tem que entender que Deus não é menino, que a gente faz. A gente vai andando com sorvete na mão e Deus vai puxando o pano e limpando. E outra, muitas vezes a gente quer voltar pelo mesmo caminho que a gente acabou de fazer a lambança. Aí a gente pega e volta para poder completar a sujeira. Então nós temos que entender que a primeira coisa, alegria. Segunda coisa, vida eterna. Terceira coisa, Ele conhece os nossos corações. Projeta para nós 1 Pedro 2,15. Vamos lá. 1 Pedro 2,15 e vai dizer assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. É fazendo mal que a gente vai calar a ignorância? Olha o que Jesus vai nos ensinar. Olha o que Pedro vai nos ensinar aí. Espera aí. Vocês têm que entender que é fazendo o bem que você vai silenciar aquele que está fazendo mal. É fazendo o bem que as pessoas vão olhar para você e ter uma referência. Espera aí. Por que essa pessoa está me tratando bem se eu tratei ela tão mal? Então a diferença, quem vai fazer, não é quem está lá fora. É quem está aqui dentro. O que aconteceu uma vez? Eu no meu serviço, né? Trabalhadora demais. Estava com fone de ouvido. Fiquei com fone de ouvido e uma pessoa ficou conversando lá, uma cliente. Eu não percebi que ela estava conversando comigo. E ela conversando na porta e eu assim, achando que ela estava conversando aleatoriamente. E eu com fone no ouvido. Essa mulher foi embora. Depois ela voltou com outra pessoa que estava lá e falou: olha, me senti constrangida. Porque eu estava perguntando à moça a informação e ela estava com fone de ouvido. E eu nem uso fone de ouvido. Eu não lembrei que eu estava naquele dia. Ela demorou para poder voltar. E eu falei, meu Deus. Ela começou a fazer o quê? Entrou na autoescola, que eu trabalho na autoescola. Entrou. E ela me tratava com indiferença. Ela me tratava mal. E eu, gente, não acredito que eu vou ser tratado desse jeito. Eu fiquei pensando, pastor, não acredito. Senhor, será que a tua vontade é que essa mulher me trate desse jeito? Mas o que acontece? Comecei a tratá-la muito bem. Muito bem mesmo. Comecei a tratar de uma maneira assim que ela ficou... eu até gostei dessa menina, até gostei dessa moça. Sabe o que, pastor? Porque é desse jeito que a gente faz, né? A gente pode não gostar. Mas é falsa. Meu colega falou, eu falei, não, pior que eu não fiz por falsidade. Eu fiz porque era agradável a mim fazer. Porque eu entendi que quem estava num dia mal, não era eu naquele dia, era ela.
Na realidade, o que aconteceu? Ela estava com meia conversa. Ela estava conversando com outra pessoa e conversando comigo ao mesmo tempo. E eu não entendi. Eu quis consertar e no início ela me rejeitou. Eu tive que ter tempo para poder ganhar o coração dela. Então o que a palavra vai dizer aqui é: pratica o bem, que você vai ver que os silêncios dos sensatos não vai reinar em nós. O problema é que a gente quer falar muito, quer falar, justificar. A pessoa me tratando mal e eu querendo... Não, eu nem justifiquei mais. No dia que eu me calei e eu comecei a mostrar através dos meus atos, aí as coisas começaram a mudar. Então nós temos que entender que o quê? Os nossos atos vão falar muito mais do que as nossas palavras. É muito mais fácil o quê? Mostrar o amor através das ações ou através das palavras? Das ações. Eu mostro que eu amo alguém quando eu ajo com ela de bondade, de misericórdia. O que Jesus vai fazer com aquele povo que o Messias acabou citando aqui? Da provisão do Senhor. Ele vai sentir compaixão por um povo que estava andando com ele, mas não tinha com que se alimentar. O povo estava andando, imagina, vamos colocar aqui vocês todos aqui agora, eu gosto de conjecturar tudo. Pastor Wilson vai ser o líder, pastor Wilson vai na frente. Pastor Wilson é Jesus, glória a Deus. Pastor Wilson é Jesus, e tá todo mundo aqui, ó, vamos andar, sem saber para onde vai. Quem vai confiar no pastor Wilson? Você confia porque conhece. Então o que aquele povo estava fazendo? Eles seguiram a Jesus porque passaram a confiar no que Jesus tinha em suas mãos. O povo começou a confiar naquilo que Jesus fazia. Os atos de bondade de Jesus, de compaixão de Jesus, é que mudou a visão daquele povo. Então, quarta coisa, praticando o bem, que nós conseguiremos silenciar os insensatos. Projeta para nós Mateus 6:10. Mateus 6:10. Essa é a mais clássica sobre a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como é no céu. Então, tudo começou aonde? Aqui na terra? Tudo começou no céu. Tudo começou no céu. Para depois vir à terra e nós entendermos. Olha o que Jesus vai fazer por nós. Deus não conhece fome. Deus sente fome. Deus sente sede. Deus adoece. Aí ele manda o filho dele, o filho dele vive como homem, sentindo todas as nossas dores, todas as nossas situações, vivendo as mesmas situações que nós vivemos, para falar, eu vivi tudo o que eles estão vivendo. Não é desculpa. Não tem desculpa de falar, mas Deus não sabe. Jesus veio. Ele sabe nossas fraquezas, Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe quando a gente quer errar, quando a gente quer pecar, quando a gente quer desistir. O Senhor sabe. Ele sabe as nossas limitações. O Senhor sabia que você estaria aqui, Ele sabia que eu estaria aqui, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que entender isso. E a importância de nós entendermos a vontade de Deus só descobrimos como ela é feita quando nós oramos. E eu vou contar uma parábola para vocês. Havia um fazendeiro muito rico, talvez vocês até conheçam essa história. Havia um fazendeiro muito rico, riquíssimo. E ele tinha um relógio muito caro. Muito caro. Só que no momento que ele estava no celeiro, ele foi mexendo em algumas coisas, ele perdeu esse relógio. Quando ele olhou, nossa, eu perdi o relógio. E agora, o que eu faço? E ele pediu para a comunidade, vamos lá, todo mundo procurar o relógio. Então todo mundo ficou doido, vocês vão ter uma recompensa de R$1 milhão. Todo mundo doido, vamos procurar, nada, ninguém achava, e passou dias, ninguém conseguia achar. E um menino de repente falou, seu fazendeiro,
eu posso procurar para o Senhor? E ele diz, claro que sim, mas todo mundo já procurou e ninguém achou. Ele, mas me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Ele, tá bom. O menino chegou no celeiro, se deitou e colocou o ouvido no chão. O celeiro estava totalmente vazio, não tinha nada. E ele conseguiu achar o relógio. E ele chegou com o relógio e deu para o fazendeiro. E o fazendeiro, como você encontrou se ninguém conseguiu achar? Ele, não conseguiram achar porque tinha barulho demais. Quando nós passamos um tempo em silêncio com Deus, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. É isso que ele estava querendo dizer. Olha, o relógio foi encontrado porque tinha muita bagunça, tinha muita conversa, mas não tinha intimidade. Tinha muita coisa, mas não tinha lugar secreto. Tinha muito barulho, mas espera aí. Que barulho é esse? Os filisteus perceberam que Deus não estava no meio do povo de Israel. Porque no momento que o povo de Israel começou a fazer barulho demais por conta da arca. Agora nós temos a arca de volta. Nós temos aqui, pegamos a arca para vencer essa guerra. Eles, espera aí. Isso não é barulho que Deus está. Isso é barulho de bagunça. Pode ir contra eles. E eles venceram, os filisteus venceram naquele tempo. Então, entenda que a vontade do Senhor, ela deve prevalecer quando nós entramos no nosso lugar secreto e oramos. Quando nós conseguimos colocar o nosso joelho no chão. Olha o que aquele menino fez. Ele se deitou, ele se dobrou e ouviu o tic-tac, tic-tac. É isso que o Senhor está querendo dizer para nós. Que nós possamos entender que a vontade do Senhor, ela deve prevalecer em nós. Quando nós estivermos escolhendo qualquer coisa, quando nós estivermos escolhendo com quem casar, com que roupa vir para a igreja, com que veículo eu posso sair da minha casa, nós temos que perguntar a Deus. Tudo, irmãos, é tudo, não é meia coisa, é tudo, 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 tudo. Eu queria beber esse refrigerante. Irmão, vai ser saudável para você beber esse refrigerante? Né, Mateus? Então nós temos que entender que isso é confiar em Deus. Quando nós saímos da nossa casa e viemos aqui, foi para o quê? Fazer a vontade de Deus. Que é que todos estejamos juntos. Todos estejamos juntos. Então entenda, o Senhor está querendo ensinar para mim e para você. Ouça mais, silencie mais. A vontade do Senhor deve prevalecer no nosso meio. Por que que hoje os índices de catástrofes estão aumentando? Porque o homem quer decidir o que deve ser feito. Eu quero que haja guerra, que haja guerra. Eu quero que haja briga, vamos procurar uma briga. O homem decide, tirou a autoridade de Deus e colocou a autoridade do homem. Então, entenda nessa noite, nós estamos aqui para um propósito, que é o quê? Que a vontade do Senhor prevaleça. Nós estamos em tempo eleitoral. E a única coisa que eu peço, que a vontade do Senhor prevaleça. Que quando nós entrarmos em oração, que a vontade do Senhor prevaleça. Porque Deus não erra. Deus não é um Deus que erra e fala: eu acho que não era para você ter nascido. Deus não é assim. Ao contrário. Deus nos formou únicos. A minha digital não é igual da Pabliane não é igual da Rayane. Ele nos fez únicos. Entenda que você tem um valor para Deus. Você tem um valor. E entenda e dê valor a este valor que Deus está te dando. Você é único. Então quando nós sairmos daqui, que nós possamos entender: eu estou cumprindo a vontade de Deus? Se sim, nossos planos darão certo. Se não, nossos planos serão frustrados. Então que o Senhor faça prevalecer a nossa vontade lá na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e em tudo que fizermos. Comece a orar. Comece a pedir ao Senhor para te direcionar. Porque a partir disso,
Você não vai precisar de Deus limpar sua bagunça ou limpar a minha bagunça quando Ele quiser fazer algo. Amém? Eu convido você a ficar sobre os seus pés essa noite. Vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos. Nós queremos engrandecer o Teu nome. Começa a fazer uma lembrança de tudo aquilo que você não orou, que deu errado, mas você quer consertar com o Senhor. Começa agora. Começa a pensar agora: o que eu fiz, Senhor? O que eu preciso mudar? Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Adore a Ele. Entrega o teu coração a Ele. Aleluia. Nós te engrandecemos, Senhor. Aleluia. Nós te engrandecemos, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo Vê se há em nós, Senhor. Vê se há em nós algo que seja ruim, Senhor, aos seus olhos. Começa a arrancar agora nessa noite. Quebra grilhões, quebra barreiras nessa noite. Nós queremos te encontrar. Nós queremos, Senhor, ser aprovados por Ti, para que possamos alcançar, ó Senhor, o Teu coração. Aleluia. algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Pastor Wilson, nós estaremos orando, meu querido, e hoje é a oportunidade que a gente tem de fazer essa vontade prevalecer em nossa vida, na nossa casa. Essa chance que o Senhor está te dando, está me dando nessa noite. Ah, Senhor, sonda os corações, as intenções do coração, em nome de Jesus. Aleluia.